Olá pessoal, eu sou o professor Dário Rocha e vamos dar seguimento ao nosso curso de limite falando da unidade 4, né, a última unidade, que vai tratar sobre limite exponencial e vamos ver algumas aplicações de limite. Ok? Vamos dar início ao nosso curso, né? Olha aí, que é limites exponenciais e aplicações de limites. Bom, então vamos ver limites exponenciais, né? Todos lembram o que é o número e, porque todos já estudaram logaritmos, né? E esse número é a base do sistema de logaritmos natural, ou também chamado neperiano, tá certo? O e pode ser obtido por meio de uma sucessão devida a Euler, que é esta sucessão que você vê aqui, ó. A n é igual a 1 mais 1 sobre n elevado a n. Bom, a gente vai aqui calcular alguns valores só para você ver que realmente vai se aproximar do valor que nós conhecemos para o e. Vamos lá. Quando você faz o n igual a 1, ó, dá 2, né? Porque vai ficar 1 sobre 1 elevado a 1. 1 mais 1, 2. Quando você faz o n igual a 2, 1 sobre 2 vai ficar aqui elevado a 2, né? Você faz a continha e encontra 2,25, né? Usa uma calculadora que você vê com muita facilidade, né? Quando n é 3, fica 2,3703,703, perfeito? Né? Vamos encontrar mais alguns valores. Olha aqui. Vamos substituir agora o 4, né? O 5, né? Vai ficar A5 igual a 1 sobre 1 mais 5 elevado a 5. Vai dar 2,48832, né? Você vê, não sei se você lembra, que o número e é aproximadamente 2,718. Quer dizer, conforme eu aumento o valor do n, né? Nós vamos chegando cada vez mais próximo. Ó. O n igual a 10, 2,593744246. N igual a 100, ó. Aí já ficou mais próximo, né? Olha só. Tá certo? Né? Vamos seguir. Olha aqui. Ó, n igual a 1000, 2,716, né? Ó. N igual a 10.000, 2,718. Ó. Já ficou um valor melhor. Então, conforme você aumenta o n, você vai se aproximando. Olha aí. Ó. Aí o Euler provou que o limite dessa sequência é justamente o número e, né? Que é aproximadamente esse aqui, né? Que é esse número aqui, né? Tá certo? Que é aproximadamente esse. Perfeito? Então, o limite dessa sequência é o e quando o n tende a infinito. Tá, ok? O estudo de sequência é um estudo detalhado que você pode ver em um curso de análise. Aqui a gente está olhando o cálculo. Então, isso aqui é só para dar ideia, né? Então, o Euler provou o seguinte teorema. Olha só. O Euler provou o seguinte teorema, que nós não vamos provar e vamos aceitar como verdade, porque é, né? Que o limite, quando x tende a infinito, de 1 mais 1 sobre x elevado a x, é o número neperiano. Tá certo? Esse número não é um número racional, é um número irracional, né? Você lembra que o número irracional é o que não pode ser escrito na forma de fração, onde o numerador e o denominador são números inteiros e o denominador não é zero. Tá certo? Olha só. Aí vamos seguir, né? Então, esse é o limite fundamental. Perfeito? Aliás, desculpe, né? O limite fundamental é este aqui, ó, que o limite, quando x tende a infinito, de 1 mais 1 sobre x elevado a x é o e. Então, a partir desse limite, né, como nós vimos no trigonométrico, né, da aula anterior, né, a gente calcula todos, aqui a partir daquele limite a gente vai calcular todos. Vamos fazer esse aqui, né? Ó. Tá certo? Então, vamos fazer assim. Vamos usar a seguinte substituição. Vamos dizer que u é igual a 1 sobre x. Já que é assim, então x é 1 sobre u. Substituindo aqui, né? Vamos já substituir e observando o seguinte, que quando x tende a zero, ó, quando x tende a zero, tá certo? O que acontece com o u? O u vai para mais infinito. Quando x tende a zero, pela direita, não esqueça. Quando o x tende a zero pela direita, vai para mais infinito. Tá certo? Tá ok? Então vamos lá. Tá? Assim sendo, ó, vamos substituir. O x é 1 sobre u e 1 sobre x é o u, né? Nós ficamos com esse limite. Então, quando o x tende a zero pela direita, né? Faltou escrever isso aqui, né? Ó, desculpe. Né? 1 sobre x, 1 mais x e 1 sobre x tem como limite equivalente, quando u tende a infinito, de 1 mais 1 sobre u elevado a u, que é o número neperiano. Na verdade, isso ocorre quando o x tende a zero pela direita ou pela esquerda. A diferença é que o u, quando o x tender a zero pela esquerda, vai ser menos infinito. Né? Mas o Euler provou que aquela sequência funciona para números naturais positivos ou negativos. O limite vai ser o e. Perfeito? E daí, ó,
a gente vai concluir que o limite, quando x tende a zero, de 1 mais 1 sobre x é o E. Tá certo? Pela direita ou pela esquerda, como dá o mesmo, né? Então é o limite, é o E. Tá ok? Vamos ver o próximo exemplo, né? Olha aqui. Vamos calcular esse limite. O limite de e elevado a x menos 1 sobre x quando x tende a zero. O que a gente vai fazer? Novamente uma substituição. Vamos chamar isso daqui de u. Ó. Tá certo? Ó. E elevado a x menos 1 é o u. Passando o 1 para o outro lado, fica x é igual a u mais 1. Tá certo? Aplicando ln aqui e ln aqui, o ln da exponencial dá o próprio x. E o ln desse é o ln dele, né? Ó. A gente não sabe quem é o u exatamente, né? Perfeito? Tá ok? Não, é fácil ver ó, que quando o x tende a zero, o u tende a zero. Porque quando o x tende a zero, isso aqui ó, se aproxima de 1. E 1 menos 1 é zero. Então, o u vai se aproximar de zero. Perfeito? Agora tá, temos as condições necessárias para calcular esse limite. Vamos calcular. Vamos lá. Olha aí. O limite, quando x tende a zero de e elevado a x menos 1 sobre x, é o mesmo que o limite. Esse aqui é o nosso u, né? Ó. Deixa eu limpar aqui para a gente ver melhor. Aqui, ó. Esse aqui é o nosso u, ó. Tá certo? Tá ok? E o nosso x é o ln de 1 mais 1. Tá certo? Então, isso aqui pode ser reescrito assim, ó. Não sei se você lembra, né? Ó. Como sendo o inverso desse, né? Ó, é igual a 1 sobre u ln de 1 mais 1. Né? Na verdade, eu posso pensar assim, ó. 1 sobre ln da expressão u mais 1, né? Aí, ó. Mais 1 sobre u. Aí, eu dissociando aqui num produto, ó, fica dessa maneira que está aqui. Perfeito? Bom, esse limite existe e é 1, né? Ó. Esse aqui eu não sei ainda, né? Mas vou dar um jeito. O que é que eu vou fazer? Pela propriedade logaritmo, né? Ó, o número que multiplica o logaritmo saiu do expoente do logaritmando, né? Ó, como está aqui, né? Ó, tá certo? Agora eu vou olhar só para esse aqui, ó. Esse limite existe, eu conheço, né? É o limite do exercício anterior, que nós vimos que dá o E. Perfeito? Né? É o E. Tá ok? Então isso aqui vai ficar 1 sobre ln de E. Perfeito? Olha aí. Olha aqui. Olha aqui. 1, né? Sobre ln de E. Ó. Perfeito? Então dá 1 sobre 1, que é 1. Tá ok? Por quê? Porque eu sei que esse limite existe. Se esse limite existe, aí eu posso aplicar tudo dessa forma aqui direitinho. Que se ele não existisse, não era possível. Então esse limite realmente dá 1. Vamos seguir. Vamos olhar o próximo exemplo. Né? Vamos lá. Vamos calcular esse limite aqui. Ó. Perfeito? Tá ok? Tá ok? Então eu posso reescrever. Olha aí. Eu posso reescrever, né, para fazer as contas. Eu posso reescrever essa expressão, né, desta forma, né? Por quê? K sobre K é 1, então é a mesma coisa que 1 sobre X. Tá certo? Né? Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre Kx vezes K. Então, que eu posso reescrever dessa forma, né? Utilizando a propriedade exponencial. Né? Vou fazer o seguinte. Vou dizer que Kx é U. Quando eu fizer isso, olha só. Né? Vai acontecer que quando o x tender a zero, o U também tende a zero. Né? Tá ok? Então, esse limite aqui, ó, pode ser reescrito da seguinte maneira. Vamos lá. Esse limite aqui, né, ó, pode ser escrito o limite quando u tende a zero. Esse cara aqui é o u, né, ó, 1 mais u, né? Esse cara aqui, ó, esse aqui é o u. Então fica 1 mais 1. Elevado 1 sobre x, né? 1 sobre kx é 1 sobre u, né, ó, tá aqui, ó. Tô tirando daqui, né, ó. Né? Porque como essa expressão é igual a essa, então vai ficar 1 sobre u elevado a k. Aí, como esse limite existe, tá certo? Eu posso levar esse limite para dentro e colocar todo mundo aqui fora, né? Todo mundo aqui fora do expoente. Tá ok? Né? Por quê? Porque esse limite existe, né? E nós já sabemos, nós vimos no exercício anterior, que é o E. Então, vai ficar E elevado a k. Perfeito? Então, esse limite é E elevado a k para qualquer k que multiplique o x. Ok? Vamos seguir. Vamos ver o próximo exercício. Tá ok? Bom, calcular esse limite quando x tende a 1 de ln de x sobre x menos 1. Vamos fazer a seguinte mudança de variável. Vamos chamar o x menos 1 de u. Tá certo? Aí, nesse caso, quando o x tende a 1, o u tende a 0.
E eu posso reescrever o x assim, ó, passando 1 para lá, né? Ó, x é igual a 1 mais 1. Né? Então, ó, essa expressão vai ficar assim agora, olha só. O ln de x, como x é u mais 1, ó, vai ficar ln de 1 mais u. E x menos 1 é o u. Perfeito? Olha, bem aqui, né? Ó. Tá ok? Aí eu posso reescrever isso aqui da seguinte maneira, ó, transformando num produto, né? Ó. Tá ok? Novamente, vou levar aqui para cima, utilizando a propriedade do logaritmo, né? Ó. Esse limite eu sei quanto é, né? Portanto, como eu sei quanto é, eu posso colocar o limite aqui para dentro. E ele nós sabemos que é o E, né? Esse limite é o E, tá certo? Fica ln de E, e ln de E é 1. Então, esse limite aqui, né? Ó, dá 1. Perfeito? Esse limite é 1. Agora, vamos ver algumas aplicações dos limites, né? A primeira aplicação é obter assíntotas dos gráficos das funções. Né? Bom, em aplicações práticas, encontramos com muita frequência gráficos que se aproximam de uma reta à medida que x cresce, quando estiver para mais infinito, ou que x decresce quando estiver para menos infinito, como a gente observa aqui a figura. Ó. Se estiver para mais infinito, ó, se aproxima de alguém, né? Ó, dessa reta aqui, né? Ó. Tá certo? Olha aí. Se estiver para menos infinito, ó, aí o gráfico se aproxima dessa reta aqui. Perfeito? Agora, como é que a gente faz para saber exatamente que retas são essas? Vamos lá. Aí a gente faz assim. Ó. A gente calcula os limites laterais e vê o que acontece. Se nos limites laterais nós encontrarmos mais ou menos infinito, né, ó, como está aqui, ó, né, ó, nos limites laterais nós encontrarmos mais ou menos infinito, é porque aí existe uma assíntota que ela é vertical. Ó. Perfeito? Tá ok? A assíntota é vertical quando eu calculo os limites da direita e da esquerda e vejo que a função vai para mais ou menos infinito. Tá ok? As assíntotas horizontal, digamos, uma reta y igual a b, tá certo? Quando você calcula o limite quando x vai para mais ou menos infinito e o limite é b. Perfeito? Então aqui são as duas dicas. Ó, né? Para achar a assíntota vertical, calcula limites laterais. Para achar a assíntota horizontal, calcula o limite quando x vai para mais infinito ou menos infinito. Se der um número, né, se o limite existir, é porque tem uma assíntota horizontal. Se aqui o limite não existir, né, ó, perfeito? É porque tem uma assíntota vertical. Vamos lá. Não é só não existir, tem que ir para mais ou menos infinito. Vamos seguir e olhar o exemplo. Por exemplo, considere a função 3 menos 4 sobre x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Né? E vamos encontrar as assíntotas horizontais ou verticais se existirem. O que você observa primeiro? Né? Ó, que o 2 não está no domínio. Ó. O domínio da função é todos os reais, exceto o 2. Então, vamos ver o que acontece com o limite quando x se aproxima de 2 à direita e à esquerda. Não esqueça que isso nos faz encontrar assíntotas horizontais. Vamos lá. Vamos lá, vamos fazer as contas, né? Então, vamos lá. Quando o x tende a 2 pela esquerda da expressão, né? Vamos lá, tá certo? Vamos calcular esse limite. Isso aqui é aquela forma que nós vimos lá na definição intuitiva, né? Então, vamos lá. Quando o x tende a 2 pela esquerda, vou substituir o x por 2 menos h. Quando o h se aproximar de zero. Perfeito? Quando o h se aproxima de zero, eu estou me aproximando de 2 pela esquerda. Perfeito? Vamos lá. Vamos substituir o x por 2 menos h. E vamos fazer as continhas. Posso cancelar isso com esse, né? Ó. Aí fica menos h ao quadrado, que é h, tá certo? H ao quadrado, então eu vou ter 3 menos 4 sobre h ao quadrado. Tá certo? Quando eu mudei a variável, o que acontece? Quando o x vai para 2, não é? Ó? Quando o x vai para 2, o h vai para 0, né? Ó. Tá certo? Porque você pode escrever assim, ó, que o h é igual, tá certo? A 2 menos x. Tá certo? Quando o x se aproxima de 2, pela direita ou pela esquerda, não importa, o h se aproxima de 0. Perfeito? Né? Então, eu mudei a variável para o h indo para 0, como está aqui estabelecido. Né? Quando o h vai para 0, o que acontece aqui? Né? Tá certo? Tá ok? O que acontece com esse limite? Né? Esse aqui é 3, que é o limite da constante, e quando o h vai para 0, né? Olha só, isso aqui vai para mais infinito.
né? Essa expressão aqui vai para mais infinito. É fácil ver, porque o gráfico desse negócio é uma coisa assim, ó. Tá certo? E não importa que o h se aproxime de zero pela direita ou pela esquerda, né? A função vai para mais infinito. Tá ok? Então isso vai ficar 3 menos infinito. 3 menos infinito, bom, 3 menos um número que é absurdamente grande, né? Não diminui muito o número, então vai ficar menos infinito. Com o mesmo processo, a gente faz para achar para o outro lado, quando x tende a 2 pela direita. Né? Então, em vez de substituir por 2 menos h, eu vou substituir por 2 mais h. E, novamente, quando o x tende a 2, o h tende a 0. Perfeito? Né? Aí, para fazer as devidas substituições, o x é 2 mais h, né? Quando h tende a 0. Perfeito? Aí eu vou lá. 3 menos 4, né? Faço direitinho, vai ficar, ó, vou obter a mesma expressão, tá certo? Mas agora o h tende a 0. Aqui nós sabemos que não importa aqui, ó, o gráfico é esse, então vai para mais infinito. Como é multiplicado por menos, vai para menos infinito. Vai ficar 3 menos infinito, vai dar menos infinito. Então não importa se vai para a direita ou para a esquerda. Ambos vão para menos infinito. Isso quer dizer que x igual a 0, né? É uma assíntota vertical dessa função. Não, x igual a 2 é uma assíntota vertical desta função, tá? Desculpe o equívoco. X igual a 2 é uma assíntota vertical dessa função. Vamos seguir. Tá ok? Agora vamos encontrar a assíntota horizontal. E se ela existir, então a gente calcula o limite da mesma expressão, né? Quando x tende para mais ou menos infinito. Tá certo? Mas olha só, não importa aqui, ó. Se o x cresce muito aqui, ó, vai para mais infinito. Menos 2 ao quadrado continua mais infinito. Então essa expressão aqui, ó, ela vai para 0. Então isso aqui vai para 3, né? Para menos infinito a mesma coisa. Vai estar ao quadrado, continua indo para 0. Então em ambos os casos vai para 3. Ou seja, como isso aqui tem a ver com a imagem, né? Porque o limite tem a ver com a imagem, então y é igual a 3. E isso é uma assíntota horizontal, como a gente pode observar aqui no gráfico, olha só. Né? O gráfico daquela função é esse, ó. X igual a 2 é uma assíntota horizontal, vertical, e y igual a 3 é uma assíntota horizontal. Perfeito? Bom, isso aqui é uma forma de aplicar limites, né? Para achar assíntotas. Agora vamos ver uma aplicação, né? Em como achar a área do círculo, né? Desde os tempos mais antigos, os matemáticos se preocupam com o problema de determinar a área de uma figura plana. O procedimento mais usado foi o método da exaustão, que consiste em aproximar figuras dadas por meio de outras, cujas áreas são conhecidas. Como exemplo, podemos citar o círculo. Para definir sua área, consideremos um polígono regular inscrito no círculo, né? De um polígono regular inscrito de n lados, que é denotado por Pn, né? Conforme ilustra a figura no próximo slide. Olha aqui. Tá aqui, ó. Olha aqui. Então, ó, eu vou desenhar aqui um polígono de n lados, né? Ó. Tá certo? Um polígono regular de n lados, né? Digamos que eu consegui desenhar, tá certo? Olha só. Com o centro, né? Ó, eu posso obter vários triângulos aqui, né? Ó. Eu posso obter vários triângulos, tá certo? Dependendo do valor de n, quanto maior for o n, né, mais triângulos eu consigo. E mais, eu posso aproximar melhor a área, né? Olha só. Quer ver? É isso que vai acontecer. Bom, seja n a área do polígono Pn, né? Então, a n é igual a n vezes ATN, onde ATN é a área, olha só, de cada um desses triângulozinhos aqui, ó, de cada um desses triângulos, que são todos iguais, né? Porque eu estou pensando num polígono regular. Perfeito? Então, vamos lá, vamos seguir, ó. Então, a n é ATN, a área do polígono PN, perfeito? Que está inscrito na circunferência, tá certo? Seja Ln a base de cada triângulo e Hn a altura do triângulo, né? Ó. Da seguinte forma, olha só. Aqui é o raio da circunferência, tá certo? Aqui é Hn a altura do triângulo e Ln o tamanho da base, né? Ó. Que é, na verdade, um lado do polígono, né? Tá. Né? Aí, vamos calcular essa área. Como é que seria essa área? Ln vezes Hn dividido por 2, né? A área de cada um dos triângulos, né? Então, a n seria n vezes
HN vezes LN dividido por 2. Vamos seguir. Vamos seguir, tá certo? Ó. Então, ATN seria a área de cada um dos triângulos, né? Ó. Então, ó, outra coisa importante, olha só, que eu não falei é o seguinte, olha só, qual é o perímetro desse polígono, né? Cada um desse aqui no mede LN, L1, L2, L3, tá certo? Dependendo do número de... Mas eles são todos iguais, né? Ó. Então, ó, é N vezes LN, né? Ó, porque são todos iguais. Como tem N lados, né, o perímetro é N vezes LN. Né? Vamos seguir novamente, olha aqui. Então tá, como a gente havia dito, né? Ó, a área de cada triângulo é LN vezes HN, onde LN é a base e HN é a altura do triângulo dividido por 2. PN é dado por PNzinho, né, ó, que é o perímetro do polígono de N lados. N vezes o número de lados, né, do polígono, né, onde esse lado coincide com a base do triângulo. Né? Nós vimos o seguinte, que a N, que é a área do polígono, é N vezes a área do triângulo. Né? Olha aqui, ó, N vezes a área do triângulo. Tá certo? Vou pegar esse N e multiplicar pelo LN. Né? Ó, quando eu pego isso, ó, eu encontro o perímetro. Eu encontro o perímetro do polígono vezes a altura HN. Perfeito? Fazendo N crescer cada vez mais, isto é, fazendo N ir para infinito, o polígono PN torna-se uma aproximação do círculo, né, tá certo? E o perímetro PN se aproxima do comprimento do círculo, que é 2πn. Quer dizer, o limite, né, de PN, quando n tende a infinito, é justamente o comprimento do círculo, que é 2πr. E HN, né, tá certo? Nesse caso, né, quando tu estás comprimindo a base do triângulo, ele fica cada vez mais próximo do valor que seria o raio. Tá certo? Aí nessas condições, o que é que nós teremos? Que o limite de AN é esse limite. Né? Quando eu calcular esse limite, o que é que eu vou ter? 2πr. E quando eu calcular esse limite, né, ó, eu vou ter o raio da circunferência. Perfeito? Aí, ó, 2πr vezes o raio. Cancelo 2 com 2. E esse limite, né, ó, dá justamente a área da circunferência. Né? Então, o limite das áreas do triângulo, conforme você aumenta o número do retângulo, conforme você... Desculpe, do polígono, conforme você aumenta o número de lados, é justamente πr ao quadrado. Ok? Essas são algumas aplicações de limite, tá certo? E aqui a gente finaliza o nosso curso, né? Obrigado pela atenção, tá certo? E voltamos em uma outra oportunidade.